Pessoal, então assim, ó, na aula de hoje, nono ano da tarde, a gente já vai começar a apostila do quarto bimestre, a pedido da coordenação já, tá? Então, assim, tem alguém que não tenha a apostila dos que estão na sala? Todo mundo tem? Bom, ninguém respondeu, então. Gabriel ainda não. Quem mais? É a 4. A4, Cauã. Quarto bimestre. Quem mais não tem? Então pega, João, a tua. Pessoal, a do quarto bimestre é a arte do nosso tempo, tá? Sim, quarto bimestre começa hoje a apostila. As notas do terceiro bimestre já foram fechadas. Vocês viram as médias? Vocês já olharam? Ainda não? Já fechei as médias. Quem entregou, entregou. Quem não entregou, já era. Tá? Vamos lá, então. No quarto bimestre, a gente tem a arte do nosso tempo, tá? E tem uma colagem na apostila, uma fotografia de uma colagem. E a colagem é do Silvio Alvarez, O Abacaxi, de 2010, tá? E é uma colagem sobre MDF. E são mãos, recortes de braços, pedaços de braços, assim, com as mãos. Os braços e as mãos formam os galhos de uma árvore. E as folhas desta árvore seriam relógios de diferentes modelos. Um monte de relógio de bolso, relógio de parede, até mesmo aquele relógio derretido que tem naquela obra do Salvador Dalí, onde tem as árvores com o relógio derretido, que se chama Persistência da Memória, do Salvador Dalí, tá? Então, vocês vejam que o significado, a significação aí dessa colagem é relacionada à passagem do tempo, tá? E aqui diz assim, ó, na número 1, na página 2 da apostila. Imagine que a árvore retratada na imagem representa a arte. Poderíamos afirmar que seus frutos são todos de um mesmo tempo? Em relação a uma árvore normal, a gente poderia dizer que todos os frutos de uma árvore, eles são do mesmo tempo ou alguns amadurecem antes e outros depois? Boa tarde. Alguns antes e outros depois. O que acontece com a arte? A arte ela vai surgir lá na pré-história, certo? Não existia nem a escrita ainda. O homem não tinha o código da escrita, mas ele já sabia se expressar. Ele colocava as imagens do cotidiano dele, do dia a dia, dos afazeres dele, nas paredes. Desenhava já nas paredes, mesmo sem ter a palavra escrita. Oi, Heitor, boa tarde. E o que acontece? Não era necessário ter a palavra escrita, porque eles já começaram a representar através de desenhos aquilo que eles queriam mostrar, certo? Então, a partir de lá, a arte vem se desenvolvendo, assim como o desenvolvimento da sociedade,
da tecnologia, os avanços da ciência, certo? Então, com o surgimento da escrita, aí começa a ser registrado essa história. Mas não deixa de ser, a arte não deixa de acontecer. Ela sempre existiu e sempre vai existir. É uma necessidade do homem se expressar, certo? E ali na número 2 diz assim: de que forma você acha que uma obra de arte produzida há muitos anos ainda pode ter validade e importância nos dias de hoje? Uma obra de arte tem validade, gente? Sim ou não? Não, não tem validade. Ela não é um produto de consumo. Ela não é um queijo que passa do tempo e estraga, né? Ela não tem data de validade. Ela permanece para sempre, tá? Então, e a importância dela, porque diz assim, ó, pode ter validade e importância nos dias de hoje, a importância dela sempre será a mesma. Exatamente, Cauã. Exatamente, ela sempre vai ser a mesma. Então, ela não tem validade. A Mona Lisa, quanto tempo a gente conhece a Mona Lisa? Há quanto tempo existe a Vênus de Willendorf, da pré-história, aquele amuletozinho que é aquela mulherzinha gordinha que representa a fertilidade, né? Então, vejam bem, não existe isso. Isso não existe em arte, tá? Número 3. Você considera possível que a arte produzida hoje não tenha nenhuma relação com a arte do passado? Vocês acham que o que é produzido hoje não tem nenhuma relação com a arte do que foi produzida no passado? Eu acho que o Cauã já respondeu ali, né? Porque ele respondeu assim, ó, podem inspirar outras pessoas. A arte sempre vai poder inspirar, mesmo que ela seja tantos anos passados, ela vai inspirar pessoas e a gente sempre vai ter como referência. Então, assim, é errado isso? Não, não é errado. Eu vou procurar uma inspiração numa obra que já exista, mas não que eu vá copiar ela. Eu não vou copiar. Se eu copiar, não tem validade nenhuma, porque a obra original é a que vai valer, não a minha, que é uma cópia, né? Então, o que interessa é que eu me inspire naquelas obras que já existiram para recriar, fazer uma nova obra. Exatamente. Exatamente, sempre vai ter essa conexão, tá? Virem a página, quem tem apostila, na página 3. Na página 3 diz assim, ó, o passado no presente. A história da arte fica mais clara quando podemos visualizar uma linha do tempo, localizando nela os artistas, os movimentos, o contexto histórico e social, os contextos históricos e sociais, as obras, etc. A partir de agora, vamos fazer essa análise entre o passado e o presente. Ao longo de seus estudos no ensino fundamental, você já aprendeu que a arte acompanha a humanidade, desde o início dos tempos. Você também já conheceu a produção artística de diferentes períodos históricos. Observe a linha do tempo a seguir para identificar algumas dessas produções artísticas de diferentes tempos. Então, vamos lá. A primeira, vocês têm uma pintura rupestre, que foi com o que eu comecei a aula de hoje, falando que eles já se expressavam através das pinturas, mesmo sem existir a escrita, né? Então, a gente já tem a pintura rupestre. E ali diz que essa pintura rupestre é em São Raimundo Nonato, no Piauí, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em São Raimundo Nonato, existe um grande instituto de arqueologia, onde foram descobertas várias pinturas da pré-história e também alguns fósseis. A responsável por esse trabalho
foi uma arqueóloga chamada Nied Guidon. Ela transformou aquilo lá num museu ao ar livre. As pessoas podem entrar, pagam ingresso, e inclusive tem salas com audiovisual também, que podem assistir a vídeos, filmes, sobre como que foram feitas as escavações e como é que foram descobertas aquelas pinturas. É bem interessante, as pessoas quase não divulgam, mas é um lugar bem interessante de se conhecer, e fica no Piauí. Embaixo, vocês têm o busto da rainha Nefertiti. A meu ver, uma das esculturas mais bonitas que tem no Egito. Apesar dela ter sido encontrada sem o globo ocular, né, ela tem os dois olhos, mas ela não tem o globo ocular de um lado. Eles não sabem, os arqueólogos, até agora, não conseguiram descobrir se ela foi feita dessa forma ou se foi retirado o globo ocular, tá? Mas é uma das esculturas mais belas aí que tem de representação feminina do Egito. Embaixo vocês têm o Teseu e o Minotauro, a lenda do Teseu e do Minotauro num vaso da Grécia Antiga. Os gregos, eles se expressavam muito através da cerâmica. E eles faziam, como eles eram politeístas, eles faziam nas cerâmicas as pinturas dos deuses e a história desses deuses. Assim como a história do Teseu, quando Teseu vence o Minotauro no labirinto. Embaixo vocês têm o Coliseu, que é um ícone da arquitetura da Roma antiga. Então, vejam bem, a gente já viu uma pintura rupestre, uma escultura, uma cerâmica e agora a arquitetura. O Coliseu era onde aconteciam as lutas com os gladiadores, entre gladiadores, e também gladiadores e animais. Era utilizado era uma espécie de estádio onde as pessoas iam para se divertir, também para fazer suas apostas, né? E era considerado um lugar de diversão extrema, máxima, que era o que se tinha na época, tá? Embaixo vocês têm uma gravura da dança da morte. A gente já estudou sobre as danças da morte. Essa é de Hans Holbein, retrata as danças macabras da Idade Média. Isso aí eram tipo doenças, quando as pessoas tinham doenças e tinham espasmos, e elas acreditavam que dançando, através do suor, sairia toda o mal que estava sendo causado no corpo delas, né? Ou no caso das tarântulas, das aranhas, o veneno sairia pelo suor também. Por isso que elas dançavam. E é chamada dança macabra porque muitas delas morriam, né? Muitas dessas pessoas morriam. Embaixo vocês têm o Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli, que é um renascentista. Foi um dos marcos aí da pintura do Renascimento. Vejam que o Renascimento vem trazer o homem como centro do universo, o antropocentrismo, e não mais o teocentrismo, né? Não mais Deus como centro do universo. E aqui muda totalmente daí, vem mudar a visão sobre a arte, como que o homem vai passar a ser retratado na história da arte. E embaixo vocês têm uma escultura do Antônio Francisco Lisboa, que tinha um apelido de Aleijadinho, em pedra-sabão, que é um exemplar do barroco brasileiro. Ele faz parte dos 12 profetas que foram esculpidos em São José do Matozinhos, em Minas Gerais, no átrio, no pátio da frente da igreja. São os 12 profetas, não os 12 apóstolos, não confundam, tá? Depois, do lado, vocês têm como expressão artística a dança, o Lago do Cisne, de 1877, obra de dança clássica. Depois, vocês têm o compositor Ludwig van Beethoven, um dos principais compositores aí do período romântico.
cenas do realismo de Os Quebradores de Pedra, do Gustave Courbet, que eles passaram a retratar o homem, mas em seus trabalhos diários, não só retratos, fazendo as suas atividades do dia a dia, e por isso é chamado realismo. O quadro do Claude Monet, que é Impressão do Sol Nascente, que deu o nome ao movimento impressionista, que surgiu no final do século XIX e atuou durante todo o século, até uma parte do século XX, né? Depois vocês têm a Les Demoiselles d'Avignon, As Senhoritas de Avignon, do Pablo Picasso, foi a primeira obra que marca o cubismo. Então, a deformação aí da figura humana, a desconstrução da forma. Depois vocês têm a Anita Malfatti e a pintura do Homem Amarelo. Vejam que aí o Homem Amarelo, a expressão dos olhos, porque a Anita tinha já conhecimento do expressionismo alemão. E aí ela começa a colocar nas telas aqui no Brasil esse estilo de arte aí, expressionista. E também com a mudança das tonalidades da cor da pele, por exemplo, ela usa laranja, ela usa amarelos e usa até verde na cor da pele, o que não era comum no Brasil, e ela foi muito criticada por isso. O Andy Warhol com a pop art, né, retratava as celebridades e os ícones de consumo que a gente há pouco tempo viu, né, integrando um movimento conhecido como pop art, e lá em cima com o teatro Augusto Boal, que ele é o inventor do teatro do oprimido, né, que é um importante teatrólogo brasileiro, e ele faz as apresentações do teatro do oprimido, falando daquelas pessoas que são oprimidas na sociedade, dos problemas que elas vivem e de tudo aquilo que aflige elas. Aqui vocês têm uma boa linha do tempo aí, do que a gente viu em termos de arte. E tudo isso vocês devem lembrar, porque a gente estudou, assim, bastante. Agora, na página 4. Na página 4, diz assim: as imagens que você viu na página anterior são representações de produções artísticas do passado. Entretanto, as ideias e os conceitos dessas produções continuam presentes, influenciando artistas da atualidade. Eu vou, antes da gente ver do material de apoio, eu vou projetar algumas imagens para vocês. Só um pouquinho, tá? Alguém deixa o microfone aberto para me dizer se está aparecendo. Já está aparecendo para vocês, pessoal? Tá. Tá. Provavelmente agora está preto, vai ficar branco e depois vem a imagem. Essa imagem aí é a imagem da Anunciação. É um quadro feito pelo Fra Angélico, tá? Então, seria assim, já tentando o início da perspectiva aqui, ó, com essa linha diagonal aqui, ó, dando uma certa profundidade aqui, ó, tá? Ó. Então, o anjo anuncia para Nossa Senhora que ela vai ser mãe do menino Jesus, tá? Essa é a anunciação do Fra Angélico lá na Idade Média. Aí a gente viu que as pessoas se inspiram em trabalhos de outros artistas. E aí a gente tem a brasileira Djanira, ela é uma primitivista, né, da arte naif, ela faz arte naif, e ela também fez a Anunciação. E vocês vejam a semelhança das imagens, ó. O anjo
anunciando para Nossa Senhora. Então, a disposição da imagem, a mesma que o Frangélico fez. Só que o que ela fez? Ela fez do jeito dela, do jeito brasileiro. Inclusive, aqui ela coloca uma janela com uma paisagem brasileira. Ó. Então, a gente pode dizer que ela fez uma cópia? Não, ela não fez uma cópia. Ela se inspirou na obra do Frangélico e recriou a Anunciação. Tudo foi o que a gente viu há pouco, correto? Essa obra aqui é do Salvador Dalí. O que o Salvador Dalí fez? Salvador Dalí era um pintor surrealista. Ele utilizou a imagem da Mona Lisa com o rosto dele e os bigodes dele, ó. Os olhos e o nariz são dele, a boca ele deixou original do quadro e aqui ele fez os bigodes, ó. Tá? Então, buscou inspiração lá no Renascimento para fazer uma obra completamente transgressora, né, da arte que foi a Mona Lisa do Salvador Dalí. Fernando Botero também fez a versão dele da Mona Lisa, só que no estilo dele, na poética dele, que era as pessoas gordas, representadas gordas. E aí ele faz a Mona Lisa dele, ó. Então, com esse rosto muito gordinho, ela bem gordinha, apesar dos braços estarem mais finos, ó. A representação lá atrás da paisagem, tá? E característica do estilo dele, com a poética dele. Também se inspirou numa obra famosa. Aqui a gente vê várias versões da Mona Lisa. Várias versões da Mona Lisa. Vocês vão ver aí. Tá? Aqui vocês veem a Mona Lisa mais punk, a Mona Lisa como personagem do o Coringa. Tá? Uma pessoa parecida, que é um retrato, né? Uma fotografia de alguém parecido com a Mona Lisa, e aqui ela com o cabelo pintado, ó, também, né? E aqui maquiada, ó, tá? Então são todas inspiradas na Mona Lisa. Aqui ela tá com o cabelo verde, ó. Certo? Aqui a gente tem as três graças. Vejam como os pintores antigos também se inspiravam em outros pintores. Vocês vão ver agora. Ó, as três graças aqui. Essa aqui é do Botticelli. Essa aqui, tá? É praticamente as mesmas, né? Elas são quase que idênticas, tá? E aqui uma lá da Idade Média bem antiga. Então vejam a representação aqui, roupa com roupa, aqui elas nuas e aqui a representação do Renascimento, ó, tá? Então praticamente é a mesma coisa. Pode-se dizer que é cópia? Não, não é cópia. Aqui a gente tem do Botticelli a representação só das três graças. Tá? Representação das três graças do Botticelli. E aqui vocês têm a representação das três graças do Rafael Sanzio, que é
também um renascentista, da mesma época do Botticelli, se inspirou no trabalho dele. Ó, que é a representação das três graças. Ó. Tá? Aqui vocês têm uma cadeira pintada pelo Paul Gauguin. Essa cadeira foi pintada pelo Paul Gauguin quando ele morava na casa do Van Gogh em Arles. Ele morou um tempo com o Van Gogh. E aqui a representação da cadeira do Van Gogh. Ó. Vejam a diferença e a simplicidade da cadeira do Van Gogh. Tá? Então, ele fez uma cadeira de palha bem mais simples ali, né? Com o cachimbo e o fumo em cima da cadeira. Tá? E aqui a representação do Gauguin. Inspirada na obra do Van Gogh. Ó, só que ele coloca vela e livros, ó. E a cadeira também em palha, mas já com uma estrutura diferente, ó. Né? Toda uma estrutura diferente. É, eu acho que era isso aí que eu tinha para mostrar. Pessoal, o que, que a gente viu aí então? O que a gente conversou no início? Que as pessoas sempre se inspiraram em outras, apesar de que as obras não saem iguais, elas são modificadas, elas vão para o estilo da própria pessoa, para a poética daquela pessoa, né? E elas saem diferentes. O que, que a gente tem lá na página 4? Vocês têm no material de apoio, olhem no material de apoio lá atrás da apostila, vocês têm algumas cartas que correspondem com as. A gente tem que achar as que correspondem com a imagem que está ali. Na primeira, a gente tem a pintura da egípcia Ana Boghiguian. Ela tem uma obra moderna e que aparece a metade do rosto da Nefertiti. Então, a carta que seria par dessa seria Nefertiti. No Heitor Villa-Lobos, o Heitor Villa-Lobos foi um compositor brasileiro que se inspirou nas obras do Johann Bach. Johann Bach está na outra página, a cartinha dele. Então, a carta que vai ser par aí do Villa-Lobos é o Bach. A iluminogravura do Ariano Suassuna, na técnica medieval, ele se inspira na técnica medieval. A carta que vai corresponder é uma iluminura do século XV e explica a técnica que surgiu na Idade Média para decorar textos religiosos escritos à mão, usando letras, desenhos e pinturas especiais. E assim por diante. Quem quiser depois olhar, dê uma olhadinha que é bem interessante aquelas cartinhas ali, tá? Agora, o que, que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou mostrar para vocês vou dar para vocês um desafio hoje. Vocês vão fazer um desenho, eu vou escrever a frase aqui e vocês vão ter que desenvolver um desenho a partir dessa frase. O desenho de hoje vale nota, a primeira nota do quarto bimestre, tá? Vocês vão ter que enviarem recados e escrever trabalho de artes. Trabalho porque vale nota, tá? Então, vocês vão escrever trabalho de artes, vão bater a fotografia do desenho que vocês vão fazer e vão enviar para mim. Eu dou a nota e devolvo para vocês. Vocês têm uma semana para fazer.
E a frase que vocês vão utilizar para fazer o desenho, agora inspirado em quem, eu não sei. Vocês vão ter que buscar inspiração, tá? A frase é a seguinte, ó. Acho que não foi. Vocês enxergaram a frase, pessoal? Até terça que vem, João. Apareceu a frase para vocês agora? O tempo que o tempo tem, tá? O que vocês vão fazer? Qual é a ideia? Vocês vão procurar imagens de obras de arte que falem sobre o tempo, como, por exemplo, a persistência da memória do Salvador Dalí, que são os relógios derretendo. Como é que vocês fariam essa obra com esse tema, o tempo que o tempo tem, baseado na obra de algum artista? Então, se tiver algum artista que, por exemplo, tenha uma obra que tem um relógio desenhado, que tenha um calendário, que dê a impressão de passagem de tempo, vocês vão se inspirar e vão criar uma nova. Vocês vão enviar para mim em recados, tá? Gente, não aceito trabalho no WhatsApp. Não adianta me enviar que eu não dou nota pelo WhatsApp. Eu só dou nota pelo Clipe Escola. Deu para entender? Sim ou não? Alguém pode me responder? Professora, fazer um desenho que tem relação com o tempo, é isso? Exato. Daí o que tu vai fazer? A gente falou, Gabriel, até agora que os artistas se inspiram em outras obras já existentes para fazer os seus trabalhos. Você vai procurar alguma obra relacionada com o tempo de algum artista e vai tentar fazer do seu jeito, com adaptando aquela frase ali, o tempo que o tempo tem. Como é que você vai representar isso? Vai tirar uma fotografia, enviem recados para mim escrito trabalho de artes. Eu vou te dar nota, vai ser a tua primeira nota desse bimestre. Tá. Só pelo Clipe Escola. Deu para entender? Sim. Sim? Beleza. Vou fazer a chamada, tá, pessoal? Só um pouquinho que eu esqueci de fazer. Gabriel, presente. Heitor estava na sala, não sei por que não respondeu. Heitor? O Heitor saiu, Gabriel. Bom, Ian? Presente. João Gabriel? Presente. João Vitor? Oi. Lucas? Lucas? Lucas não veio. Pedro Pereira? Também não. Presente ali de Silvia. Silvia é quem? Silvia Pereira é tua mãe? É isso? Ah, então tá. É que entra como Silvia, daí não sei quem é, né? Yasmin Chaves. Presente. Yasmin Alves. Presente. E Cauã Lucas. Presente. Beleza, obrigado. Pode começar, pessoal. Daqui a pouquinho eu peço para vocês abrir a câmera para eu ver o desenho.
Lembrem que vocês têm até terça-feira que vem para me enviar, tá? Terça-feira que vem. Não é motivo, né, Pedro? Se quebrou porque você tem celular para utilizar, você tem teus amigos que também têm, então não tem desculpa. Exatamente. Que coisa boa que você tá aí. É verdade. Então, assim, pessoal, quando vocês forem procurar a obra para poder se inspirar para fazer o desenho, coloquem na busca do Google, coloquem assim, obras de pintores sobre o tempo, que daí vai aparecer um monte de trabalhos sobre o tempo, tá? Daí vocês vão poder ver o que que vocês vão utilizar daquela obra no trabalho que vocês vão fazer. Qual é o elemento que vocês vão poder utilizar? O que que vocês vão poder modificar para adaptar para a frase o tempo que o tempo tem? Colocasse na busca, Cauã. Colocasse na busca, Cauã. Coloca e vê, daí me diz que imagens que apareceu. Cauã, tu vai colocar assim na busca, ó. Obras de pintores sobre o tempo ou a passagem do tempo, tá? Que daí vai te aparecer um monte. Daí tu vai ver que vai aparecer muita coisa. Conseguisse, Cauã?
Quais foram as obras que apareceram, Cauã? Apareceu a persistência da memória? Sim, é nas imagens. E o que que apareceu? A Mona Lisa. A Mona Lisa a Mona Lisa do Leonardo ou a Mona Lisa em outra versão? A do Leonardo mesmo. Provavelmente o computador interpretou, a busca interpretou como uma imagem atemporal, né? Que ela não tem idade, a Mona Lisa. Já tem alguém com alguma ideia que possa me dizer, ou com algum desenho? Relacionem a passagem do tempo com o que a gente mede o tempo. Ampulheta, com o calendário, com o relógio, placar eletrônico, né? Esses relógios que tem na rua. Relógio de parede, relógio de pulso, relógio antigo, cronômetro. Gabriel, o que que tu vais fazer? Já achaste alguma ideia? Tô procurando ainda. Queres que eu te dê uma ideia, Gabriel? Pode ser? Pode ser. Se fosse eu a fazer esse desenho, sabe o que que eu faria? Eu faria um rosto, a metade dele jovem e a metade dele velho. E bem no meio, assim, para cima do nariz, eu colocaria os ponteiros do relógio. Gostei dessa ideia.
Pode ser? Não tô te ouvindo, Gabriel. Tu Alô? estás falando, mas não tô ouvindo nada. Não tava falando. Ah, porque o teu coisa tá. Não, não tava falando. O que tu acha dessa ideia? Eu acho que eu vou fazer essa ideia. Essa ideia é boa. Daí tu faz um lado do rosto bem velho e outro lado bem jovem. Daí coloca aqui bem em cima, aqui no nariz, os ponteiros do relógio, assim, ó. Os da hora e o do minuto. A Chaves já sabe o que vai fazer, Chaves? Tá procurando ainda. Vocês têm que raciocinar também, pessoal, assim, ó. Qual é o maior temor que a gente tem em relação ao tempo? É a velhice, certo? Por quê? Porque ela nos traz limitações. Tem coisas que a gente fazia quando jovem e que quando mais velho não vai mais fazer porque não tem mais condições físicas, não tem mais aquela agilidade que a gente tinha quando era jovem. Então, a passagem do tempo, ela está diretamente relacionada com a passagem da idade da gente, com o envelhecimento da gente, com o envelhecimento das nossas células. Pensa em células envelhecidas. Seria um bom trabalho.
Ninguém para me mostrar nada ainda? Nada? Então, vamos lá, né? A aula